Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra poder dividir esse painel com a FAO. Eu vou apenas apresentar, mas eu não podia deixar de estar aqui, pelo menos, para apresentar duas pessoas muito importantes, porque eu tenho muito respeito, que são justamente o Rafael e a Nasla. Quem vai moderar esse painel, que se chama Integração dos Sistemas Alimentares Tradicionais da América Latina e Alimentação Escolar na América Latina, é a Nasla Veloso, que também será palestrante, e eu aprendo muito com a Nasla. Eu queria registrar que cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar, para mim é um luxo, é um luxo. E outro luxo é estar aqui do lado do Rafael Zavala, que é outro luxo também, que vocês vão entender por quê. E quem vai abrir é o Rafael, e a Nasla fala em seguida, e eu estou muito segura de deixar esse painel nas mãos da Nasla, porque eu vou sentar lá para aprender também. Rafael, a palavra é sua, e seja muito bem-vindo. É uma honra ter você conosco. Muito obrigado, Bia. A honra é minha. Ai. Muito traicioneiro. A honra é minha. Ontem fiquei muito complacido de acompanhar o painel de bioeconomia e agora estou muito complacido também de acompanhar o painel, que são dois temas dentro de dentro da agricultura sustentável, e esses sistemas agrícolas tradicionais, que vamos a falar disso, e também o desafio da alimentação escolar, que o Brasil é um grande campeão na alimentação escolar, pero não quer dizer que está todo feito. Tem muitas melhoras. Eu gostaria de fazer um breve comentário relacionado com agricultura orgânica, o painel anterior, e alimentação escolar. Eu fiquei gratamente surpreendido quando visitei a Universidade do Oeste de Paraná, no município de Marechal Rondon, e esse município eu fui nomeado para ser padrino da lei de agricultura familiar do município, e a lei diz que toda merienda escolar deve ser de la agricultura orgânica de la região. Imaginem que isso aconteciera em la maior parte dos... fica muito claro que não é possível em todo o país, mas em todo que se pudiera seria fabuloso, não somente por la saúde das crianças, mas também por a saúde de solo e da água, como bem comentaram os colegas. Não é somente a agricultura orgânica, não é somente uma questão de carbono, é muito além, e é carbono e solo, e solo significa estabilidade dos sistemas, estabilidade e permanência, não? Então, quise vincular os dois temas, e ficaria genial que nossos países, em la medida do possível, se pudiera asegurar uma alimentação escolar não somente saudável, mas sustentável, e orgânica seria fabuloso. Eu vou regressar com a moderadora antes de minha participação para que nos comente os outros panelistas. Nos estão acompanhando colegas de Centroamérica, a quien mandamos un saludo desde aquí de Río de Janeiro, en Guatemala, El Salvador. Entonces, vámonos con Ashley, que rápidamente nos comente quiénes nos van a acompañar, y voltamos con el tema de sistemas agrícolas tradicionales, que también son muy importantes aquí no Brasil. Adelante, Ashley, te escuchamos. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma honra poder participar dessa Conferência AgriRio América Latina. É uma honra aceitar esse convite, tanto como FAO, como Cooperação Técnica Brasil-FAO, como Alimentação Escolar. Dizer que nesta tarde nós temos uma mesa extremamente rica, tentamos ser didáticos na hora de trazer o tema, e tentamos, inclusive, introduzir esse tema chamando as nossas raízes, as nossas tradições, os nossos sistemas agrícolas ambientais mais tradicionais, aquilo que vem do povo, aquilo que é a cara do nosso país. Para isso, nós convidamos o senhor Rafael Zavala, que é nosso primeiro
palestrante sobre esse tema, que é a integração dos sistemas alimentares tradicionais na América Latina, que será seguido depois pela senhora Tarsila Martins Portugal, que é coordenadora de articulação e apoio ao extrativismo do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós tínhamos aqui temos uma mesa riquíssima, e eu vou dizer que para a gente ser bem objetivo, bem técnico, eu vou pedir para todos os meus colegas que aqui nos acompanham para observar bastante o tempo, e que, ao final, nós vamos tentar estabelecer alguma coisa mais dialógica para que a plenária, para que todos os que nos assistem também fiquem muito à vontade e aproveitem ao máximo desse momento riquíssimo. Eu quero dizer que esse evento está sendo traduzido do português ao espanhol, espanhol-português, assim que, por favor, utilizem das salas de interpretação que estão logo abaixo do seu visor, na sua direita. Eu gostaria, então, de introduzir o senhor Zavala, para que ele já fizesse a sua exposição, em seguida a senhora Tarsila, e dizer que para nós todos que estamos aqui será um momento de aprendizagem. Ouviu, senhor Zavala? O espaço é seu. Obrigado, Nashla. Vou tratar de ser mais breve do que os 12 minutos que teníamos contemplado. Vamos a proyectar un vídeo, mas esse vídeo eu gostaria de recalcar várias coisas. Primeiro, que é acerca de los sistemas. A respeito dos sistemas do patrimônio agrícola mundial, que são, assim como existe a Unesco, que reconhece os sistemas do patrimônio cultural da humanidade, a FAO, com apoio de várias universidades internacionais e de governos do Japão e da China, já faz uns 15 anos, apoia o que seria o Sistema do Patrimônio Agrícola da Humanidade, o CIPAM, pela sua sigla em espanhol, e GS, na sua sigla em inglês. E, precisamente, se trata de gerar, digamos que um selo de, poderíamos dizer, de museus vivos da agricultura, que são sistemas ancestrais que continuam sendo utilizados e que nós temos que proteger, porque isso forma o patrimônio agrícola, parte do patrimônio agrícola mundial. E o último evento aqui no Brasil, antes da pandemia, foi precisamente o reconhecimento do primeiro CIPAM do Brasil, que foi para o sistema das apanhadoras de flores sempre vivas, que assim se chamam as flores lá nas Serra do Espinhaço, em Diamantina, Minas Gerais, uma região preciosa. E precisamente foi reconhecido o primeiro sistema de patrimônio. Nós vamos continuar trabalhando juntos também com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do IFAM, daqui do Brasil, que vem trabalhando já faz tempo sistemas agrícolas tradicionais, mas faltaria incrementar, da minha perspectiva, a parte do patrimônio agroalimentar, ou seja, todos os segredos que existem por trás dessas coisinhas regionais, etc. E poderíamos gerar, então, um CIPAM brasileiro, ou seja, um sistema de patrimônio agrícola brasileiro, que faça parte também do concurso para fazer parte do patrimônio agrícola mundial. Vamos ver rapidamente esse vídeo e eu vou comentar em português. Então, Vivos, envolvendo as comunidades humanas numa relação intrincada com o território, com a paisagem cultural e agrícola e também com o ambiente biofísico e social. São também sítios ricos em biodiversidade agrícola e em vida selvagem e são importantes fontes de conhecimento autóctono e de culturas ancestrais. O conceito de GIAS, de CIPAM, é uma forma distinta e mais complexa que a convencional classificação de áreas ou paisagem protegidos. Sim?
Objetivo, podemos dizer, 3 objetivos. Avalancar o reconhecimento global e nacional sobre a importância dos sistemas do patrimônio agrícola. Segundo, capacitar as comunidades agrícolas locais e nacionais para preservar e gerir os sítios GIA-CIPAM, reproduzindo rendimentos e acrescentando valor econômico para os bens e serviços de forma sustentável. E, finalmente, promover políticas e políticas regulamentares e incentivos que facilitem o apoio à conservação, adaptação e evolução e viabilidade dos sítios GIA-CIPAM. Está listo, está pronto o video, por favor. Adelante. Vamos lá. O sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores foi um dos premiados do Prêmio BNDES como boa prática. E a boa prática selecionada foi o reconhecimento como patrimônio agrícola mundial pela FAO-ONU. Esse é o primeiro GIAS brasileiro, o terceiro da América Latina. Então, assim, o modo de ser, fazer e viver dos apanhadores de flores foi reconhecido como importante para o mundo. E esse é um reconhecimento tanto para os apanhadores de flores como para todos os povos tradicionais do Brasil. As pessoas aqui sempre viveram da coleta de flores sempre vivas e hoje vivem do artesanato também. Então a serra, a segurança nossa é a serra. Segurança da nossa descendência aqui. E é de um canto no outro, não é só aqui não. De um canto no outro, isso é enorme. Fora a fora. Pode seguir de cá lá, que tá lá cheio de gente. Um gadinho. Do outro lado, outra pessoa. Vai seguindo. Cada lugar tem seu pedacinho. É assim. Essa boa prática ela envolve 3 principais atividades. Que é a apanha da flor, que tem como carro-chefe da economia. A solta de gado em áreas de uso comum. Que serve tanto para poupança, então quando chega uma crise, não vende flor, se vende gado, e também para alimentação, complementação da alimentação, e os quintais produtivos, que tem a função de garantir aí a soberania alimentar, tanto para as famílias, apanhadores de flores, como no entorno. Aqui nós temos o arroz, o sequeiro, que é numa terra mais seca, bem resistente à seca. Aqui nós temos o outro arroz, o chimanguinho, aqui nós vamos comer ele agora, que é da terra baixa. O quiabo também, o alho roxo, né? Bem antigo também dessa comunidade. Esse aqui já quase chegou na época que nós começamos o plantio. E minha mãe, que é ela que sabia mais coisas, assim, que ela é um que guardava muita semente para ir plantando, para não deixar acabar. Toda vez que a gente colhe, a gente tira uma parte e põe na garrafa PET. Aí no outro ano a gente planta ela, mas não planta tudo, porque a gente tem medo do tempo formal, se você precisar plantar a rosa de novo. Tudo que eu tinha, nada eu quero que acabe. Então ficou essa aí, de geração para geração. Bueno, este es un testimonio y Bom, esse é um testemunho e exatamente reflete o esforço de todas as comunidades ao longo de tanto tempo. E aqui no país de vocês, o Brasil, está cheio desse tipo de sistemas tradicionais. E na semana, dos 10 de dezembro, vamos ao Paraná para ver as comunidades dos sistemas tradicionais de erva mate. Então, o Ministério da Agricultura vai nos acompanhar, assim como a Secretaria Estadual de Agricultura, mas se trata de fortalecer e apoiar esses sistemas, agregando valor
para que também sejam mais apreciados, não pelos consumidores em geral, porém pelos brasileiros, que estejam convencidos do seu patrimônio e que também apoiem esses processos. Aqui eu paro para que Nasla possa falar, mas eu lembro que a próxima vez que vocês virem essas flores, que vocês consumam, estejam conscientes de que sim, são sistemas sustentáveis, predominantemente com mulheres trabalhando. Parabéns, e vamos continuar apoiando os sistemas do patrimônio, não apenas agrícola, mas agroalimentar brasileiro. Esse país está cheio disso, mas falta mais informação e também mais valorização por parte dos consumidores. E bom, e agora vamos com você, Nasla. Síntese, e como todas as mulheres estamos sempre vivas, não é? Seja nosso símbolo também, aproveitando o dia de ontem, que era o Dia Internacional da Violência contra Gênero, a gente se declara sempre viva. Nós estamos com a senhora Tarsila. Espera aí, só um minutinho. Desculpe te interromper antes que você passe para a Tarsila, porque a Tarsila teve um imprevisto e não está aqui. Então, antes que você anuncie ela, eu já vou te avisando que, infelizmente, ela não poderá estar. E, por conta disso, eu estava conversando aqui com o senhor Zavala que, para você continuar a partir da segunda parte desse, quer dizer, não é a segunda parte, a continuação desse painel, na realidade. Dando seguimento a Sempre Vivas. Sempre Viva, exatamente. Pronto, aí vai ser o nosso símbolo. Parabéns. Isso. Então, dando seguimento a essa perspectiva de vida, né, aqui no Cerrado nós temos muito também Sempre Vivas. E ela sempre traz essa energia de que ela resiste a qualquer coisa. Para mim, ela é símbolo de resiliência, viu, seu Zavala? Eu gosto muito dessa perspectiva dessa flor. Bom, nós vamos dar seguimento, então, ao nosso tema. Me parece que a Tarsila Portugal está conosco, Bia. Vamos conferir? Meu Deus, eu recebi uma informação dizendo que ela não estava, mas tomara que eu esteja errada. Se ela tiver, eu vou mandar Sempre Vivas para ela. Sim. Sempre viva, Tarsila. Olá, boa tarde a todos. Tarsila, vou mandar um buquê de Sempre Viva para você. Obrigada. Eu estava presente aí, mas logo depois eu vou ter que me deslocar, então eu já preferi fazer a minha apresentação. Olha que moça bonita. Tá bom, Tarsila. Muito obrigada. Um prazer, né? Primeiro, boa tarde, Bia, boa tarde, Zavala, boa tarde, Nájila e os demais participantes. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente compartilhar um pouco da experiência do mapa, nessa participação nesse tema tão importante, né, voltado aos sistemas agrícolas tradicionais. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês, só um minutinho. Estão todos... Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Tá, sim, Tarsila. Só precisa entrar no modo full. No modo apresentação, né? Isso. Isso. Então, a gente vai apresentar aqui, né? Eu vou apresentar as iniciativas do mapa para a promoção e conservação dos sistemas agrícolas tradicionais. Bom, é importante eu informar que eu sou coordenadora de articulação e apoio ao extrativismo, trabalho na Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Então, aqui vai um pouco da nossa atuação, né? Primeiro, é importante destacar a nossa riqueza, né? A nossa biodiversidade, nosso país gigante e rico em biodiversidade, aí, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma costa marinha também enorme, de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Com uma geomorfologia, né, formada por planaltos, tabuleiros, chapadas, serras, planícies. Então, é uma riqueza imensa, né, são 6 grandes biomas brasileiros terrestres no nosso país, né, e isso tudo representa cerca de 15% a 20% de todas as espécies, né, do mundo. Então, a nossa riqueza em biodiversidade é gigantesca, tanto em flora quanto em fauna, né, e uma alta diversidade de sistemas agrícolas, né, e de espécies cultivadas e manejadas.
E junto a essas espécies, né, cultivadas e manejadas, esses sistemas agrícolas, nós temos aí um rico conhecimento tradicional associado ao uso da sociobiodiversidade, né, e uma elevada diversidade sociocultural também, né, representada aí por 305 etnias indígenas, 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais. Então, esse tema é sempre bom a gente ressaltar, nessa essa riqueza imensa que nós temos no nosso país. E a gente vai falar um pouco, né, da atuação em torno dos sistemas agrícolas tradicionais, né, que são esses sistemas de produção dinâmica, nos quais os elementos culturais, ecológicos, históricos e socioeconômicos interagem, né, no tempo e no espaço, configurando diferentes arranjos e técnicas produtivas, né, que em seu conjunto se mostram resilientes e sustentáveis, gerando paisagens características. Então, envolve aí temas diversos, né, como diversidade agrícola, biológica, cultural, saberes e conhecimentos tradicionais, a conservação da agrobiodiversidade e dos recursos fitogenéticos, sistemas produtivos sustentáveis e resilientes, né, o agroextrativismo e a sociobiodiversidade, a prestação de serviços ecossistêmicos, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Então, é uma riqueza de temas que envolve, né, os sistemas agrícolas tradicionais. No âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, né, com a sua missão de promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias em benefício da sociedade brasileira, nós temos aumentado a nossa atuação em torno do tema dos sistemas agrícolas tradicionais. Então, vale destacar aqui algumas das iniciativas para a promoção e conservação dos sistemas agrícolas tradicionais no Brasil através do Ministério da Agricultura, né. Um deles é o programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, que logo depois eu vou apresentar. O outro é o Fortalece Sociobio, uma chamada pública muito importante de apoio a projetos públicos. Grupo de trabalho técnico, né, o GTT-CIPAM, e o prêmio BNDES, voltado para sistemas agrícolas tradicionais. Então, um pouco do nosso programa, o programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, que a gente tem atuado no âmbito da Secretaria de Agricultura Familiar, né, ele tem como objetivo o uso sustentável dos recursos naturais, a estruturação produtiva, a agregação de valor e acesso aos mercados, com o intuito aí visando a geração de renda e melhoria da qualidade de vida para povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Suas estratégias de implementação estão em torno do apoio a projetos de estruturação produtiva, parcerias com a sociedade civil e o setor privado, empresarial, que é muito importante, o envolvimento do mercado, e articulação com organismos internacionais, instituições de pesquisa e agentes financeiros, com abrangência em todo o território brasileiro. Esse programa foi instituído em 2019, então é um programa muito recente, mas que tem cada vez mais ampliado a sua atuação. Ele tem 5 eixos temáticos ligados a esse programa. O primeiro deles é voltado para a estruturação de cadeias produtivas do extrativismo, o extrativismo sustentável, que é voltado para os produtos florestais não madeireiros. Então, esse eixo visa olhar para toda a cadeia produtiva, desde o seu manejo, coleta, passando pelo beneficiamento, até chegar ao mercado e aos consumidores finais. Um outro eixo também voltado para as plantas medicinais, aromáticas, as plantas bioativas, chás especiais do Brasil, também um eixo de estruturação produtiva dessas cadeias de plantas medicinais, visando muito aí também a promoção à saúde, e a relação aí com o nosso mercado riquíssimo que nós temos de potencial, tanto em biocosméticos, chás, mas também o mercado público voltado para o SUS. O Roteiros da Sociobiodiversidade é um outro eixo temático, é um eixo temático voltado muito para a valorização da sociobiodiversidade a nível territorial, então esse eixo está voltado para uma promoção de projetos que fazem uma interação, uma forte interação entre o urbano e o rural, a gente visa promover essa conexão entre o urbano e o rural, para que a sociedade que vive mais no meio urbano conheça e valorize esses produtos a nível territorial, seja através da sua gastronomia, através dos roteiros de ecoturismo, de turismo de base comunitária, então esse é um eixo voltado nesse sentido. Um outro eixo que é o Potencialidades da Agrobiodiversidade Brasileira, que é o que tem relacionamento direto aqui com o tema que a gente está trabalhando, os sistemas agrícolas tradicionais, que logo após eu vou falar um pouquinho mais dele. E o quinto eixo, que é voltado para energias renováveis para a agricultura familiar,
que é um eixo também voltado para aproveitar a nossa potencialidade que nós temos, essa riqueza que nós temos de energia solar fotovoltaica para a gente trabalhar na produção da agricultura familiar. Então, um pouco mais sobre o eixo, né, a linha de ação do programa Bioeconomia, voltado para as potencialidades da agrobiodiversidade brasileira. O intuito, o objetivo desse eixo é promover a conservação da agrobiodiversidade, né, por meio do reconhecimento dos sistemas agrícolas tradicionais e o fomento às ações para a conservação dinâmica desses sistemas, né, com foco aí nos sustentáveis recursos naturais, visando a geração de renda, agregação de valor e a manutenção da diversidade genética de sementes e plantas cultivadas. A estratégia de atuação desse eixo é a promoção do programa, né, Sistemas Importantes de Patrimônio Agrícola Mundial, CIPAM, da FAO no Brasil. Então, a gente atua aí, né, uma forte parceria com a Embrapa e com o IFAM para promover esses sistemas no Brasil. É um estabelecimento de fluxos, procedimentos e critérios para as propostas brasileiras, né, de designação como GIAs, e a governança para articulação e incidência em políticas públicas para sistemas agrícolas tradicionais brasileiros. Vocês podem acessar um pouco mais, né, sobre a nossa atuação através do link na rede do mapa. Então, quem tiver interesse pode acessar no site gov.br/mapa, que tem um pouco mais sobre a nossa atuação nesse tema. Uma outra atuação que também tem relação com o tema é o Fortalece Sociobio, que se trata de um instrumento, né, de operacionalização do programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade. Foi uma chamada pública lançada para consórcios públicos intermunicipais, né, nas regiões aí, em todas as regiões do nosso país, né, cujos projetos têm por finalidade fortalecimento da sociobiodiversidade de sistemas agrícolas tradicionais. Então, tiveram 3 edições desse programa. Nesse ano a gente está na 3ª edição, está aí no processo aí de contratação dos projetos selecionados. Uma outra atuação através do grupo de trabalho, né, o GTT GIA-CIPAM, que é um grupo de trabalho instituído por meio da portaria 249 de 2020, que tem por finalidade discutir e sugerir protocolos e procedimentos para o funcionamento no Brasil do Programa Internacional, né, que é os Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial, da FAO. Assim também como o prêmio BNDES-SAT, né, que foi o fruto aí da parceria do BNDES, IFAM, Embrapa, o MAPA e a FAO Brasil, né, o prêmio BNDES de Boas Práticas para os Sistemas Agrícolas Tradicionais. Ele teve como objetivo, né, reconhecer e identificar boas práticas de salvaguarda e conservação dinâmica de bens culturais materiais associados à agrobiodiversidade e à sociobiodiversidade brasileira, né, presente nos sistemas agrícolas tradicionais brasileiros. Então, essa é um pouco do panorama da nossa atuação. Foi uma apresentação rápida, mas eu fico à disposição, nós ficamos à disposição da Secretaria de Agricultura Familiar, né, e Cooperativismo do MAPA, para que possamos contribuir cada vez mais nesse tema. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Oi, Tarsila, boa tarde também para você. Dizer que parabéns, não é, à FAO e ao MAPA por estar aí resgatando nossos sistemas tradicionais, gerando tantos esforços para a valorização da nossa sociobiodiversidade. E que sociobiodiversidade esse país tem, hein, Tarsila? Então, muito obrigada por todas as 2 apresentações, e agora sim, nós vamos começar a falar um pouco de outro elemento que também é tradição, eu diria que com mais de 65 anos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro desponta como o Rafael sempre diz, como um dos campeões da política social brasileira. Mas antes, eu vou tentar introduzir por que esse título, né, Alimentação Escolar na América Latina e Caribe, mostrando para vocês de forma bastante rápida como eu vou dizer, uma apresentação de forma imagética, vou dizer assim, para que vocês percebam quanto existe uma riqueza de organização dos nossos processos aqui no Brasil e quanto isso tem gerado energia e sinergia com outros países. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver
minha apresentação, verdade? Sim, sim. Muito mais de imagens. Ok. Nós desenvolvemos essa difusão, esse diálogo com os países da América Latina e Caribe desde 2009, por meio de algo muito importante para todos, que é a cooperação técnica internacional movida pelo governo brasileiro, com o apoio da FAO, que tem capilaridade em todos os países e ações já em desenvolvimento em cada um deles por meio das suas representações locais. Essa cooperação, então, ela é movida como governo brasileiro pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, pela Agência Brasileira de Cooperação, que também é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e, claro, pela FAO, trafegando aí por todas as suas regionais e subregionais, especialmente América Latina e Caribe, América Latina e Caribe. Então, são 3 instituições articuladas dentro da FAO, 3 espaços que movem aí todo esse sistema junto a cada uma das FAOs nacionais. O que nós queremos fazer e temos tentado fazer desde 2009? Primeiro, apoiar que os programas na região também sejam articulados, também possam ser considerados sustentáveis a partir de desenhos, de normativas, de regulamentos que o solidifiquem, que o consolidem, porque desde 2009 nós temos percebido que há um avanço muito grande, mas é importante observar que nós tínhamos programas considerados apenas programas de entrega de, às vezes, um biscoito ou um copo de leite para os estudantes, com o nome de Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o governo brasileiro, com seu programa já há mais de 65 anos, estabelecido em forma de lei desde 2009, passou, então, a ser referência para esses países. E, com isso, a partir dessas referências, nós vamos trabalhando com eles, seguimos trabalhando, buscando institucionalizar esses programas como política pública social, aumentar a cobertura dos estudantes, a meta é sempre a universalidade, incrementar os fundos nacionais com relação aos recursos destinados a essa política, melhorar a qualidade nutricional da oferta dos alimentos e desenvolver ações de educação alimentar e nutricional simultaneamente a esse acesso ao alimento, assim como institucionalizar junto com eles compras públicas da agricultura familiar para alimentação escolar, oferecendo assim frutas, legumes e verduras, inclusive fortalecendo neste ano, que é o Ano Internacional de Frutas e Verduras. E com tudo isso, promovendo ambientes escolares saudáveis. Daqui para frente eu quero mostrar para vocês, por meio de imagens, de forma bastante sintética, qual é a ação e qual é a abrangência do que a gente faz nessa região. Primeiro, existe uma diversidade muito grande, nós atendemos cerca de 85 milhões de estudantes nessa região, e olha que isso é a metade da população, infelizmente, e é uma diversidade grande, é uma diversidade étnica, cultural, de idioma e etc. Vocês vão observar, e nós aprendemos muito a conviver com essa diversidade, a respeitar e a entender a soberania dos países nesse diálogo de cooperação internacional. Isso aqui é uma realidade de vários países, mas essa foto é aqui do Brasil. E nós fazemos várias ações, temos eixos estratégicos, procedimentos metodológicos vários para fazer esse diálogo com os países. Não é simples fazer diálogo de políticas. Preciso muita diplomacia, muito respeito, muito cuidado, e nós temos, então, eixos de ação que nos permitem desenvolver essa sinergia e esse contato direto com os governos e impulsioná-los a repensar suas políticas de alimentação escolar. Aqui, por exemplo, é o intercâmbio de experiência, visita técnica aqui no Brasil. Nós visitamos cooperativas, EMATE, hortas escolares, escolas, secretarias municipais, estaduais, enfim, uma gama de atores que atuam nesse processo para gerar esse movimento a partir da troca, da difusão de conhecimentos e informações com outros países. Aqui essa foto é bem simbólica, no Palácio do Itamaraty, na última missão, que nós recebemos 3 países aqui.
O outro eixo é o desenvolvimento de capacidades, porque a gente acredita que a sustentabilidade de uma política é feita na medida que os técnicos permaneçam entendendo todos os processos, movimentos, implicações, complexidades, porque vocês sabem que os governos mudam, mas os técnicos permanecem. E esse mecanismo de capacidade técnica tem sido um importante eixo para nós, um pilar importante para garantir que o diálogo permaneça, em que pese as mudanças de governo. Fazemos também esse mesmo diálogo em nível ministerial, subministerial, existem vice-ministérios, né, na região, então fazemos sempre esse diálogo nesses setores. Aqui é uma outra foto de eventos que nós realizamos durante a pandemia, inclusive, rediscutindo e discutindo como fazer nesse movimento em que todos fomos pegos de calça curta por essa pandemia, como então fazer um programa que funcionava com a escola aberta, entregando alimento para o estudante, continuar funcionando agora com as escolas fechadas e os estudantes em casa. Então, foi uma grande saga, e eu creio que o governo brasileiro, a cooperação, contribuiu muito para que os países e todos nós encontrássemos as saídas, e vice-versa, né? O governo brasileiro também aprendeu muito com aquilo que os países estavam fazendo. Isso aqui é curso no Caribe, esse outro aqui é um evento de lançamento da plataforma da rede. Esse é o nosso maior curso, em termos de abrangência, que é o curso Alimentação Escolar como Estratégia Educativa para uma Vida Saudável, que é quando nós vamos lá ao campo, falando com diretores, professores, profissionais mesmo que atuam de ponta nesse tema. Fazemos assistência técnica sempre com os países, claro que na pandemia, né, há 2 anos isso não ocorre, até pelo impedimento das viagens, mas isso aqui é uma estratégia de sustentabilidade muito grande, porque aqui são estabelecidos os caminhos, os planejamentos que vão dar seguimento às mudanças necessárias. Fazemos a difusão e o compartilhamento de experiências, materiais produzidos, informações, leis, processos, vários documentos que são produzidos. E, por último, estamos lançando a plataforma da Rede de Alimentação Escolar Sustentável, que mais adiante vocês vão escutar um pouquinho mais sobre ela. E, por último, nesse ano de 2020, nós também trabalhamos junto com o PNUD, como FAO, ABC e FNDE, na entrega de alguns elementos simbólicos para fortalecer a infraestrutura das escolas, preparando tanto para a transição híbrida, né, da pandemia, quando os modelos são presenciais e não presenciais, mas, sobretudo, fortalecendo a nova presencialidade que nós vamos ter, que é um desafio novo, depois que passarmos essa fase que estamos vivendo da pandemia. Muito bem, alguns princípios e diretrizes são claramente estabelecidos, todos eles definidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro, né? Nós trabalhamos com as referências e diretrizes desse programa. Uma delas é que todos, independente da raça, cor, etnia, localidade, região, idioma, etc., todos têm direito a uma alimentação adequada e saudável na escola, que isso é responsabilidade do Estado nesse período em que o estudante está sob a responsabilidade de escolas públicas, que é o nosso caso, né? Nós trabalhamos com política pública para o público em sistemas públicos. Então, para nós isso é bastante evidente, é um princípio que orienta muito todos os diálogos. Trabalhamos com a perspectiva de que todos têm direito a cardápios saudáveis, saborosos e adequados, inclusive com pertinência cultural, valorizando essa agrodiversidade, essa sociobiodiversidade que nossos colegas comentavam anteriormente. Entendemos que há muitos atores envolvidos nisso, muitas mulheres, nutricionistas, professoras, docentes, estudantes, mães, etc., e que mulheres agrícolas de cooperativas, líderes grandes nesses países, que entregam comidas, que vendem comida já a partir da experiência brasileira. Entendemos que tudo isso só faz sentido se for simultâneo a ações de educação alimentar e nutricional, ou seja, não basta oferecer o alimento, senão que educar também para a alimentação, em todas as faixas de idade, utilizando todas as estratégias, especialmente hortas escolares, entendendo que essa produção vai variar de acordo com a faixa etária, mas que os princípios e valores são comuns,
eles ultrapassam fronteiras. Nós descobrimos que não há fronteiras quando nós dialogamos com a alimentação escolar nessa região. E também fomentamos as compras públicas, como eu mencionei anteriormente, que hoje tem um forte componente nesse período de solução para a pandemia, porque foi por meio de compras públicas que muitas ilhas, muitas regiões alcançaram de encontrar esses caminhos e estratégias para fazer chegar o alimento às famílias e garantir, assim, a segurança alimentar dos estudantes, mesmo nesse período de crise sanitária. E foi com esses agricultores que nós dialogamos todo o tempo. É claro que, em muitos casos, isso ficou muito prejudicado, não há como negar, mas que devagarzinho está sendo restabelecida essa conexão e que muitos países, inclusive o Brasil, continuam legislando e estimulando a entrega de produtos frescos da agricultura familiar. Por fim, dizer para vocês por que estamos dialogando a alimentação escolar aqui e agradecer muito a Bia por esse espaço nessa conferência, que sempre foi muito mais vinculada ao clima, à agricultura, à produção em si, e que esse ano nos traz como uma frente. Porque a gente entende hoje, claramente, como FAO, como Governo do Brasil, que uma política pública de alimentação escolar bem estruturada, institucionalizada, fortalecida dentro dos países, com recursos, com envolvimento desses vários atores que eu comentei anteriormente, ela promove um desenvolvimento econômico, social e ambiental da sociedade. Portanto, é uma política sustentável, é uma política de impacto, constitui uma estratégia importante para o alcance dos ODS, e sem contar que atinge sistematicamente cerca de 20% a 25% das populações de cada país. Por isso, eu gostaria, então, de agradecer aqui a todos e todas vocês que estão nos escutando, que estão fomentando esse diálogo, que estão querendo entender um pouco mais disso, mas especialmente agradecer ao FNDE e à ABC, que são as instituições que fazem isso ser possível. Sem elas, não seria possível. Se essa generosidade bonita do governo brasileiro de querer compartilhar seus 65 anos de experiências com os países, cujas políticas têm muito menor idade, muito menos tempo, e que aprendem muito com o Brasil. Por isso, então, eu fiz essa introdução para apresentar para vocês esses atores, e dar o espaço da palavra para a Agência Brasileira de Cooperação, que é a ABC, e o espaço de palavra ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, nas pessoas da Paula Barbieri e do Bruno Silva, que são, além de pessoas que fazem a política nacional brasileira acontecer, fazem também com que tudo isso chegue a outros países de uma maneira tão bonita, tão brilhante e tão sistemática. E ainda tão competente. Paola, eu gostaria de te passar a palavra, dizendo que é uma honra para nós ter a sua presença aqui nesse momento da Conferência Green Rio América Latina. Obrigada. Muito obrigada, Nájila. Você me escuta? Todos escutamos super bem. Que bom. Muito boa tarde, né? Eu gostaria de saudar, né, os integrantes assim, deste painel, né, o senhor Rafael Zavala, né, o colega Bruno Silva, a Nájila, Verônica Sanches, Mário Domingo, e a todos e a todas que nos acompanham presencialmente e também virtualmente. Eu gostaria também de agradecer a organização da Green Rio, né, essa grande plataforma de inovação em bioeconomia, por oferecer esse espaço à cooperação Brasil-FAO no tema de alimentação escolar. Eu sou Paula Barbieri, analista de projetos da Agência Brasileira de Cooperação, da ABC, e a minha fala hoje é muito breve e tem o objetivo de trazer alguns aspectos da cooperação técnica internacional na temática de alimentação escolar. A Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, é uma unidade do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é responsável pelo Sistema de Cooperação Técnica Internacional Brasileiro, e o nosso foco de trabalho é apoiar processos de fortalecimento de capacidades, com o objetivo de que os países consigam encontrar soluções adequadas para o seu próprio desenvolvimento. Nós trabalhamos com vários tipos de modalidade de cooperação, e hoje nós estamos tratando aqui da cooperação técnica sul-sul trilateral com a participação de organismos internacionais. Nessa modalidade, o foco, claro, também é o desenvolvimento de capacidades. Os parceiros, eles compartilham responsabilidades na governança, atuam de forma horizontal e buscam a sustentabilidade das iniciativas.
é uma modalidade que reconhece a vantagem comparativa de cada uma das partes e o resultado agregado de todo o esforço conjunto dos envolvidos. Dito isso, a cooperação sul-sul trilateral com organismos internacionais na temática de alimentação escolar, o governo brasileiro tem 3 importantes parcerias, né? A primeira delas com a FAO, que foi firmada em 2008, e o foco de atuação na América Latina e no Caribe. A segunda com o Programa Mundial de Alimentos, o PMA, que foi firmado em 2010, com foco nos países africanos e asiáticos. E, assim, por fim, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, cuja parceria foi firmada em 2011, né, já foi concluído esse projeto, e ele teve o objetivo de apoiar essas 2 iniciativas, tanto com a FAO quanto o PMA, e com países em desenvolvimento no geral. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, o FNDE, já aqui mencionado pela Nájila, é o parceiro técnico e financeiro em todas essas 3 parcerias, né, que compartilha suas experiências e conhecimentos técnicos em alimentação escolar, com base no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, que todos conhecem, já com mais de 66 anos de existência. De fato, a parceria da FAO, ela inaugura esse processo de cooperação sul-sul trilateral em alimentação escolar e tem gerado importantes avanços e inovações na promoção da alimentação escolar na América Latina e Caribe. Em linhas gerais, a Nájila já colocou muito bem na fala dela, a nossa iniciativa em alimentação escolar, ela tem contribuído para apoiar processos na região que avancem na formulação de políticas e de marcos normativos em alimentação escolar, capacitações, intercâmbios presenciais e virtuais, e também elaboração de estudos. Para finalizar essa minha mensagem, eu gostaria de reforçar que o governo brasileiro, com o apoio da FAO, ele lançou em 2018, em Buenos Aires, a Rede de Alimentação Escolar Sustentável, que a Nájila também já mencionou, né, a RAIS, e hoje ela conta com interesse e participação de mais de 20 países da região. Esse grande movimento da rede, ele vem fortalecendo a cada ano, né, as iniciativas desse projeto, e nós tentamos encontrar soluções conjuntas aos desafios e também compartilhar boas práticas em alimentação escolar na América Latina e Caribe. Nesse momento, a gente se encontra revisando uma declaração conjunta com a qual os países da região, eles renovarão seus compromissos com a alimentação mais saudável para todos os estudantes da região. E também uma estratégia com mecanismos de implementação da rede, levando em conta todo o aprendizado que já tivemos até aqui. Do ponto de vista da BC, essa é a mensagem que gostaríamos de deixar e agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigada a você, Paola, por ser tão brilhante sempre. Bruno, por favor. Nájila, muito boa tarde para todas, para todos. Paola, Nájila, obrigado pelas palavras já de muita introdução sobre o próprio Programa de Alimentação Escolar. Eu sou Bruno Costa e Silva, trabalho como assessor da Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar no FNDE, já há bastante tempo. A gente tem essa parceria com a FAO, com a ABC, de longa data, que nesse projeto de cooperação em que a gente, na realidade, leva as experiências que a gente vem desenvolvendo aqui com adaptações para outros países, né? Eu entendo que dentro desse tema que a gente aborda aqui hoje, fica uma questão que fica, e com a minha fala eu vou tentar esclarecer isso, qual o lugar da alimentação escolar dentro dos sistemas tradicionais, né? Qual o impacto, qual é a relação da alimentação escolar dentro dos sistemas tradicionais. Basicamente, o Programa de Alimentação Escolar como política pública é o grande mercado para os agricultores, mas não é só um mercado e não é para qualquer tipo de agricultor. A gente tem um orçamento de cerca de 800 milhões de dólares anuais, 4 bilhões e meio mais ou menos de reais,
todos os anos, eles são repassados em 10 parcelas para todos os municípios, todos os estados, chega a todas as 160 mil escolas. É uma alimentação escolar que prevê um alcance de 43 milhões de estudantes. Com a pandemia, há algumas restrições, alguns desafios, dependendo do lugar do Brasil onde a gente esteja, e essa articulação com os governos locais e com todos os atores sociais envolvidos, nutricionistas acompanhando todo o processo, os conselhos de alimentação escolar, que são grupos das comunidades que se organizam para acompanhar desde a compra dos gêneros até o recebimento da alimentação dentro da escola, os próprios agricultores familiares, que são profissionais, a princípio, fora de uma categoria fora de atuação do Ministério da Educação, onde o FNDE está, mas por isso mesmo há um outro aspecto importantíssimo para que essa execução do programa de alimentação escolar funcione, com uma alimentação saudável, vinda da agricultura familiar e regular todos os dias e em quantidade suficiente para todos os estudantes, respeitando a cultura local, com todas as tradições de cada lugar do Brasil, cada grupo social. E esse aspecto é a intersetorialidade, é a articulação dentro do próprio governo com outros ministérios, como é o caso do Ministério da Agricultura. Para ser uma ideia, a gente tem dentro do FNDE, na coordenação geral do Programa de Alimentação Escolar, uma divisão específica da agricultura familiar, por onde passam profissionais que vieram principalmente do próprio Ministério da Agricultura. Então, isso dá uma ideia do que é essa intersetorialidade, né, do quanto se precisa que haja uma articulação entre diversos ministérios, academia, né, como há uma parceria com diversas universidades no Rio de Janeiro, por exemplo, com a UF e com a Unirio. Então, pesquisadoras da alimentação escolar trabalham junto à política pública, ao FNDE, para poder orientar gestores, nutricionistas capacitados e fazer todo um trabalho de pesquisa dentro do tema. E, além disso, há outras parcerias necessárias dentro de cada etapa da política pública. Então, há o repasse desse recurso financeiro, e segundo essa lei de 2009, que a Nájila apontou como uma lei transformadora do Programa de Alimentação Escolar, no que diz respeito a essa interseção com a política de agricultura familiar, especialmente, é preciso, de acordo com essa lei, é preciso que pelo menos 30% dos recursos desses 4 bilhões e meio de dólares anuais sejam repassados para os agricultores familiares, por meio de processos de chamada pública, mobilização dos agricultores, mas mais do que isso, e aí a gente chega muito perto do tema dos sistemas tradicionais. Dentre esses agricultores familiares, é preciso que haja uma priorização de agricultores familiares de grupos de algumas populações tradicionais, como grupos quilombolas, grupos indígenas e outras categorias. Essa priorização ela acontece na prática, trazendo, incluindo esses agricultores dentro do processo de produção e toda a preparação, digamos, que cabe, está dentro da área da própria agricultura familiar, capacitação técnica, o que for necessário, assistência, crédito, até que eles possam fornecer esses alimentos para a alimentação escolar, né? E essa renda fica com essas populações tradicionais, obviamente porque são populações mais vulneráveis, porque precisam de alguma forma ter essa renda e trazer uma proteção para a sua própria cultura, né? Então, dentro do que diz respeito, do que a lei prevê, o FNDE tem, por exemplo, uma ação dentro da Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, que já há 4 ou 5 anos, de inclusão dos agricultores familiares indígenas, né, numa parceria com diversas instituições, especialmente o Ministério Público Federal do estado do Amazonas, que lá atuou, inclusive,
para desburocratizar o processo de inclusão desses agricultores. Então, as próprias normativas, tanto do FNDE para alimentação escolar, do MAPA, da vigilância sanitária, foram revistas para que os índios pudessem vender aquilo que eles produziam, né? E o Ministério Público liderou esse processo, e hoje temos exemplos como de São Gabriel da Cachoeira, em que 100% do recurso, assim como Zavala apontou, outro município no Brasil, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, usa 100% do recurso da alimentação escolar para os agricultores familiares indígenas. Então, é a priorização da priorização, né? E a política pública alcançando os seus principais objetivos. Por causa disso, o período da pandemia, que foi um período tão desafiador para os índios, dentro do aspecto do acesso à alimentação e a manutenção de renda, enquanto muitos brasileiros estavam perdendo emprego, houve uma certa proteção, né? uma grande exceção dentro de algumas comunidades no Amazonas, porque eles continuaram recebendo esse recurso, eles continuaram vendendo, fazendo a entrega, o circuito curto de produção e de entrega facilitou isso. Então, em vez de sair alimentação em navios, né, da capital de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, a entrega passou a ser feita pelos próprios índios nas escolas das suas comunidades. Então, são objetivos como esses, né, de redução da pobreza, da fome, proteção da cultura local, dos hábitos alimentares tradicionais, os sistemas tradicionais, que houve um trabalho, inclusive, com a GIZ, junto com a FNDE e com o MAPA lá, são objetivos como esses, que é essa articulação da política da alimentação escolar com a agricultura familiar consegue alcançar. E daí isso é replicado nessa parceria exemplar que o FNDE tem com a FAO e com a ABC. Muito obrigado, Nájila. Perfeito, Bruno, muito obrigada. Essa parceria exemplar tem a ver com a qualidade do programa que vocês desenvolvem aí há alguns anos, sobre a gestão da Karine Santos e sobre todo esse trabalho de equipe que você compõe super bem, faz toda a diferença para nós. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Paola. Nós vamos passar agora, eu vou compartilhar com vocês um vídeo da Rede de Alimentação Escolar Sustentável, que é para amarrar como é aquilo que a Paola comentou, como é que essa parceria com os vários países da região, já temos cerca de 21 bastante ativos dentro da rede, como é que isso vai se dar agora, mais a partir de uma nova plataforma que está sendo lançada. Então, vou compartilhar aqui esse vídeo com vocês, espero que passe tudo bem por aí, tá, gente? Vejam aí, se vocês veem. Nájila. Cada día queda más las metas globales de desarrollo sostenible. Por eso, en el año 2018, el gobierno de Brasil impulsó la Red de Alimentación Escolar Sostenible, lanzada en un evento internacional de la FAO realizado en Argentina. La RAES es el resultado de los esfuerzos de la Cooperación Internacional Brasil-FAO para el tema de la alimentación escolar, ejecutada desde el año 2009 por la Agencia Brasileña de Cooperación ABC, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, FNDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por medio del proyecto Consolidación de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe. Desde el año 2018, la RAES ha sido una herramienta de cooperación creada como respuesta del gobierno de Brasil al compromiso global de apoyar a los países en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, especialmente en la reducción de la pobreza, la eliminación del hambre, la mejoría de la calidad de la salud y de la educación. El objetivo de la RAES es promover, de manera colectiva y conjunta, dialogada y participativa, la mejoría de la calidad de la alimentación escolar en los países miembros en la lógica del acceso y de la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.
La RAE se propone a apoyar a los países en fortalecer y consolidar las políticas de alimentación escolar de los países, apoyar a la estructuración de los programas de alimentación escolar, desarrollar las capacidades, dialogar e intercambiar experiencias, construir conocimiento de manera colectiva. difundir informaciones y materiales. Para garantizar estos avances, desde el año 2018, la RAE se ha comprometido a promover Desarrollo de capacidades, intercambio de conocimientos y experiencias por medio de visitas técnicas. diálogos entre países. Por medio de estas actividades, la RAE ha alcanzado a múltiples actores como gestores, administradores, técnicos, nutricionistas, docentes, coordinadores locales de educación, entre otros profesionales. Trabajar y discutir la alimentación escolar en sus distintos componentes gana aún más importancia frente al escenario de pandemia que aumentó la inseguridad alimentaria en el mundo. El fomento de una red de actores responsables por los programas de alimentación escolar significa la coalición de esfuerzos que deberá impactar en Aumento de la cobertura de estudiantes, promoción de una dieta más saludable con frutas y verduras, desarrollo rural a partir de las compras de productos a la agricultura familiar local. La perspectiva es generar una cultura de aprendizaje e intercambio que sea capaz de nutrir los programas de alimentación escolar y promover un mejor futuro para esta y las próximas generaciones. Reiterando los principios de la cooperación internacional. El gobierno de Brasil invita a los países a formar parte y a fortalecer la RAES con el objetivo de aprender, enseñar y compartir informaciones sobre los programas de alimentación escolar. Únete a nosotros en esta importante iniciativa. Para ganhar tempo, então, eu vou chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante que nós fizemos questão de ter aqui conosco a presença de atores dos países que são beneficiados, porque uma coisa é quando nós falamos do nosso trabalho, outra coisa é quando nós escutamos as pessoas que estão lá nos países desenvolvendo em conjunto conosco essa ação, dizendo como eles se sentem, o que há significado, que mudanças existem, dizer que impacto tem esse Programa Nacional Brasileiro lá na realidade de alimentação escolar dos milhões de estudantes dessa região. Não teríamos como trazer todos os países, é uma rede que se institui de forma bastante concreta na prática, ela é bem interessante na prática, muito mais do que na institucionalidade. E aqui, então, nós vamos escutar duas pessoas, que são especialistas em alimentação escolar de El Salvador e da Guatemala, e por isso nós vamos ouvir, eles vão falar em espanhol, se precisarem, por favor, usem do mecanismo de tradução. Nós vamos ouvir o Mário Domingo, que é um especialista em Guatemala, que trabalhou um processo muito importante há alguns anos, e ele vai se apresentar e contar para nós um pouco disso. Mário, por favor, muchas gracias por estar aqui com nós outros, e haga uso da palavra, por favor. Muito obrigado, Nájila. Gostaria de cumprimentar todo mundo, aqueles que nos assistem por esse meio. Meu nome é Mário Morales e vou começar falando e agradecendo ao povo do Brasil por esse apoio à Guatemala no que diz respeito ao Programa de Alimentação Escolar. Eu gostaria de agradecer também ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Brasil e à Agência de Cooperação Brasileira e a FAO por esse apoio para que a Guatemala pudesse chegar a um projeto de lei, agora uma lei para poder favorecer as crianças, meninos e meninas da Guatemala. O meu agradecimento vai em nome de 2,5 milhões de crianças da Guatemala, com 30 mil centros de educação, de pais e mães de família e de agricultores que fazem parte da compra da agricultura familiar. É importante indicar que antes do ano de 2017,
não existia uma norma para o programa de alimentação escolar na Guatemala. O horto não alcançava os usos pedagógicos, a compra dos agricultores não era uma prioridade, nem era de interesse das partes. Havia uma fraca coordenação interinstitucional e, acima de tudo, a alimentação escolar era uma situação não obrigatória, porém era uma... dependia do governo, o que podia mudar. E mudou ao longo dos anos de diferentes maneiras. No entanto, é importante ressaltar que, a partir do ano de 2013, com o apoio da cooperação brasileira, tem início um processo em centros educacionais pilotos para poder desenvolver processos de maneira integral. E, nesse sentido, no ano de 2017, consegue-se a Lei de Alimentação Escolar na Guatemala, a primeira lei de proteção social, que garante a alimentação escolar de 2,5 milhões de crianças na Guatemala. Nós passamos de um investimento de $70 mil para $230 mil. No entanto, é importante dizer que, para o ano de 2022, o investimento vai ser de $350 mil. E também a Lei de Alimentação Escolar fala da educação alimentar e nutritiva, precisamente sobre o consumo de frutas e verduras. Isso abre uma porta de um processo formal para a geração da oferta e da demanda. Ou seja, como se estabelece uma relação escola-comunidade, escola-agricultor, e a lei diz que 50% dos recursos devem ser destinados à compra da agricultura familiar. E nos anos seguintes, a lei estabelece que 70% dos recursos serão destinados para a compra da agricultura familiar. A atribuição diária para 2022 seria 16 quetzales ao dia por criança, o que representa aproximadamente 85 centavos de dólar, e a metade será para comprar os produtos da agricultura familiar. Ou seja, essa janela de oportunidade, conforme dizia o Bruno, de um mercado potencial para os agricultores, estamos falando de 2022 de $350 mil, aproximadamente, serão $175 mil para a compra da agricultura familiar. É um processo integral. E a Nájila falava também da interinstitucionalidade, que não somente nesse caso da Guatemala, o Ministério da Educação é encarregado, mas, no entanto, tem a ver com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Segurança Alimentar, o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais, entre outros setores interessados, e também a integração da cooperação internacional, a cooperação de iniciativas privadas que podem ser somadas a esse processo. A lei responde a uma pertinência cultural do país. Significa que o consumo dos produtos resulta das diferentes regiões que conformam Guatemala, climas e microclimas, 22 grupos étnicos da cultura maia, além de outras culturas que também se unem. No entanto, também é importante indicar que a responsabilidade da administração dos recursos é dos pares. Então, quando eu falo do agradecimento para o povo do Brasil, isso significa que Guatemala aprendeu com os processos que, durante esse desenvolvimento e durante essa experiência que o Brasil gerou ao longo de mais de 60 anos, foi capaz de transpor essa experiência para os nossos países, e a Guatemala é um dos receptores dessa experiência de contar com a lei para alimentação escolar.
esse processo, uma vez normatizado, é muito importante, porque cada um delimita suas responsabilidades dentro de um marco legal, um arcabouço legal que nos permite fazer o que aquilo corresponde a cada uma das partes. No entanto, é extremamente importante que a atribuição de recursos não seja feita de maneira aleatória, porém que responda a um estudo de mercado. E para essa conjuntura e tivemos todos em comum a pandemia e não tivéssemos tido uma lei na Guatemala, os recursos teriam sido suspensos. Então, eu gostaria de agradecer ao povo do Brasil e eu gostaria também de indicar que essa possibilidade que o povo do Brasil nos dá também pode servir para o pós-pandemia. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter novas aprendizagens pós-pandemia, porque nós precisamos melhorar a infraestrutura, nós precisamos melhorar as boas práticas agrícolas, fortalecer a capacidade dos agricultores, a gestão do conhecimento, e o Brasil vai ser referência desse processo pós-pandemia. E eu gostaria de indicar a todos os participantes que a alimentação escolar é uma oportunidade de reativação econômica. Para o contexto da Guatemala, eu estou falando de 350 mil dólares anuais, e certamente os outros países que se somam a esse processo também têm uma janela de oportunidade para uma produção. A geração de oferta e demanda entre as partes é extremamente importante. E para Green Rio e para os organizadores do evento, é extremamente importante que saibam que a alimentação escolar gera uma janela de oportunidades para muitos setores, mas também indica que é uma responsabilidade de todos. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, Mário, muito obrigado a você. Eu acredito que é uma honra ouvir você. Para o FNDE, para o Zavala da FAO, para mim, para todos nós que trabalhamos diretamente com o tema, mas é uma honra para todos os brasileiros saber que essa nossa irmandade colaborativa de colocar nossas políticas à disposição impactam de forma tão bonita e tão marcante nos seus países. E aqui nós temos 2 de Mesoamérica, mas a gente poderia ter um de cada região, comentando um pouco de quais são seus avanços, porque são bem específicos e cada um a seu tempo, dentro da sua soberania, num princípio de horizontalidade muito grande estabelecido pela cooperação internacional. Nós vamos ouvir um pouco o El Salvador, na pessoa da Verônica Sanches, sintetizando essa parte. Mas antes de ouvir a Verônica, eu queria lançar um desafio, que depois deles, nós vamos deixar, tanto para o Zavala, quanto para a Tarsila, Paola e Bruno, uma pergunta. Um tempo de 1 minuto, para que vocês nos digam, desde onde vocês olham, dessa vista do ponto que cada um de vocês tem, quais são os desafios e as oportunidades. 1 minuto, desafio duplo, né? Falar isso em 1 minuto, e colocar quais são os desafios e oportunidades. Vocês 4 terão 1 minuto para isso, assim que a Verônica terminar a sua fala, tá bem? Ok, Verônica, por favor. Muitas graças, Verônica. Bueno, saludo a todas e todos. Bom, eu gostaria de cumprimentar todo mundo. É um prazer estar com vocês, compartilhando a experiência de El Salvador com vocês. Obrigado pela oportunidade. E também gostaria de cumprimentar calorosamente o Brasil, a todos o agradecimento, à Agência Brasileira de Cooperação, que sempre nos guiou e orientou nesse caminho de fortalecer o nosso programa de alimentação escolar. Eu vou compartilhar tela para mostrar um pouco do trabalho que nós temos feito no país. Como primeiro ponto, compartilhar a evolução do programa de alimentação escolar em El Salvador. Em El Salvador, nasce em 1984, mas as iniciativas começam unicamente como
uma entrega de alimentos. A partir daí, começa a evoluir um pouco, a incrementar, e a cobertura em nível nacional. No ano de 2008, se cria o Programa de Alimentação e Saúde Escolar, com uma cobertura de 80% dos centros educacionais no país. No entanto, no ano de 2014, com o apoio do governo do Brasil, sob o projeto Consolidação de Programas de Alimentação Escolar na América Latina, tem início a aplicação de um modelo de escola sustentável no país. Isso, para nós, foi um salto de qualidade. Por quê? Porque o modelo implica a articulação interinstitucional, intersetorial, a participação social e cidadã, a incorporação da educação alimentar e educacional, que é fundamental para a vida e para a nutrição das meninas e meninos de El Salvador, e também gera a melhora da infraestrutura da alimentação escolar. Por sua vez, o modelo de escola sustentável permite a vinculação com a agricultura familiar, e isso é ver o alimento de uma maneira integral. É a oportunidade de que a alimentação escolar seja uma ferramenta para fomentar os sistemas alimentares sustentáveis dentro dos nossos territórios. Posteriormente, a partir de 2009, amplia-se essa cobertura, e isso nos permite, como país, com acompanhamento nesse caminho do governo do Brasil, gerar uma estratégia de alimentação escolar saudável e sustentável, tendo impacto sobre a segurança alimentar e nutricional da infância. O objetivo geral dessa estratégia é contribuir para a melhora do estado nutritivo das crianças e dos estudantes, para propiciar melhores condições de aprendizado, mediante fortalecimento de conhecimentos, capacidades e práticas adequadas de saúde, alimentação e nutrição. Esse modelo nos permite fortalecer a educação alimentar e nutricional, e tem se trabalhado no fortalecimento dessas capacidades com o setor docente. O que isso significa? Os docentes são um agente-chave na formação dessa futura geração. E aí onde nós geramos uma incidência e uma conexão das crianças, meninos e meninas, com esse elemento visto de uma maneira integral, reconhecendo de onde vem, conectando com o meio ambiente, conectando com o cuidado da terra, com o cuidado dos recursos naturais, a água, fomentando hábitos de higiene e fazendo a melhor seleção dos alimentos. Por sua vez, isso envolve pais, mães e cuidadores. Também incorpora uma bebida saudável, conforme mencionamos anteriormente, vinculada à produção da agricultura familiar. No momento, conta-se com a cobertura de 5.113 centros escolares, 1.062.000 estudantes e uma média de 120 dias ao ano. El Salvador conta com um orçamento anual de $25.600.000 para essa iniciativa. E temos 450 centros escolares com compras locais de alimentos. De agricultura familiar, esse modelo de escola sustentável é uma ferramenta para o cumprimento de várias metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque melhora a qualidade da educação da infância, permitindo ter uma maior retenção escolar, melhor atenção e a retenção da aprendizagem das meninas e meninos, e também permite que as meninas e meninos estejam mais motivados
ao gerar iniciativas de aprendizagem lúdica, utilizando o corpo como uma ferramenta pedagógica. Permite também contribuir para a saúde e nutrição da infância e promove o impacto econômico na família, fortalecendo os seus meios de vida locais. É aí que nós vemos que os programas de alimentação escolar são uma janela de oportunidade, porque permite a vinculação da agricultura familiar com o desenvolvimento local dos territórios, motivando a produção através das compras da agricultura familiar e fortalecendo o abastecimento dos programas do governo, que por sua vez contribui para a alimentação e a nutrição dessas crianças, dessas meninas e meninos. Temos desafios também dentro do país e gostaria de comentar que nisso o governo do Brasil tem sido muito importante porque vai nos acompanhando nessa caminhada. O governo do Brasil tem anos de experiência nessa temática e para nós é uma grande vantagem e um grande apoio contar com esse modelo. E nesse momento o país está trabalhando uma proposta de lei de alimentação escolar para ter essa oportunidade de exteriorizar e também implementar um modelo de escola sustentável, 100% dos centros educacionais, garantindo a preparação dos refrescos que atualmente dependem do voluntariado e também melhorando a infraestrutura para preparar os alimentos que são consumidos. Isso é parte dos desafios que nós temos no momento e que, conforme mencionei, o governo do Brasil tem dado esse acompanhamento para fortalecer essas áreas dentro do nosso país. Mencionar que, para nós, esse modelo significa também a geração a garantia de futuras gerações e melhorar a qualidade de vida e da nutrição das meninas e meninos. Muito obrigado. Muito obrigado, Verônica, por esse testemunho. Eu gostaria também de comentar que nós construímos junto com os países para que eles selecionassem algumas escolas, municípios e departamentos e pudessem desenvolver um programa de alimentação escolar sustentável com todos os seus componentes, como uma forma laboratorial de construir o escalonamento para chegar à política nacional. É disso que a Verônica está falando, que também nos deixa muito orgulhosos por saber que isso é um longo processo, exige muita responsabilidade, muito acordo, como eu mencionei sempre, muito respeito, muita diplomacia, para além dos cursos de relações internacionais, exige de nós todos assim, uma capacidade de entrega muito grande, uma humildade relacional para entender que não se trata de impor uma política, senão de construir de mãos dadas com os países, exatamente a partir de onde eles estão, dentro das condições sociopolíticas, econômicas e sociais que cada um tem. Então, nós já vamos partir para finalizar a nossa mesa. E, Bia, se você puder, eu também gostaria de escutar, a partir de tudo que você ouviu aqui, seu 1 minuto de desafios e oportunidades aí, a partir do seu olhar, do ponto de vista e da vista do ponto que você tem. Pois muito bem, vamos começar então aqui na ordem com o senhor Rafael Zavala. Ainda está por aí, senhor Rafael? Sim. Nesse evento também híbrido, ele é remoto e é presencial. O senhor ainda está por aí para dizer para nós o seu minuto, desafio e oportunidade? Sim, por supuesto, Nasla, aqui estou. Lógico, estou aqui. Rapidamente, um agradecimento a Mária, Verônica, Paula, Bruno, pelas suas mensagens claras. E em 1 minuto, devido a que as escolas são os agentes, os meios principais
para mudar nossa cultura alimentar e devido às características dos programas de alimentação escolar, de inclusão social e econômica, de fomento, alimentação saudável, de combate à subnutrição, de geração de emprego, tanto via agricultura familiar como a preparação de alimentos. O desafio que nós temos, inspirado na BIA, é converter a alimentação escolar em game changer, um mudador de jogo, de maneira que nós alcancemos os objetivos das Nações Unidas, os objetivos da FAO, de uma melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Sair. Depois nós escutamos a Paola e o Bruno. Vamos lá, Paola, seu 1 minuto, por favor. Então, eu estava aqui refletindo, né, com esse retorno, né, possível retorno às aulas, né, qual será o modelo de cooperação, né, que vamos adotar, né, porque muita coisa vai mudar, né, então eu acho que é um grande desafio pensar no modelo de cooperação com o regresso, né, das crianças às aulas, né. E do ponto de vista de oportunidades, eu acho que, por incrível que pareça, né, a pandemia, ela intensificou essas trocas e nos permitiu também estar mais próximos, né, eu acho que nós aprendemos muito e que possamos levar esse aprendizado, né, para esse momento futuro. Obrigada. Muito obrigada, Paola, excelente, muito linda. Bruno. Nájila, eu acredito que o principal desafio que foi colocado pela pandemia é que a gente tem hoje uma grande dificuldade de acesso, de dar acesso à alimentação. Tem muita gente com fome no Brasil e no mundo, os números da FAO mostram isso. Em 2018 e 2019, com os números que saíram do FNDE agora, a gente já tinha ultrapassado os 30% dos recursos da alimentação escolar para a agricultura familiar, e infelizmente de 2020 para cá, naturalmente, os números são muito ruins. E a gente precisa recomeçar, né, retomar, no mínimo, o estágio em que a gente estava antes. É disso que trata a grande conferência que aconteceu na ONU em setembro. Agora, eu acho que a oportunidade vem exatamente da mesma pandemia, que colocou todo mundo na beira do precipício, né? E por causa disso as pessoas começaram, as pessoas e suas instituições a olharem muito para as questões essenciais, né? Entenderem, trazerem essas questões essenciais para o debate, para a mesa de discussão. Os organismos internacionais acho que nunca foram tão acionados, e os próprios governos, aparentemente, pelo menos da parte da sociedade civil, das organizações, têm um olhar para as questões essenciais de alimento, meio ambiente, natureza, sistemas tradicionais, e a saída para o desafio que foi imposto pela pandemia está exatamente por esse voltar a olhar para as questões essenciais de que a gente está tratando aqui, né, no evento, especialmente aqui no nosso evento, com alimentação escolar e cooperação, né, que, enfim, quando a gente trabalha junto, a gente consegue alcançar esses resultados mais rapidamente. Muito legal, Bruno, perfeito. Eu também quero me dar 1 minuto, tá bem? Se vocês me permitem. Dizer que eu quero ir na mesma linha da Paola e do Bruno, da questão do repensar, porque avaliem que a gente tinha uma situação, nós vivíamos lutando para instituir essa comida, essa entrega desse alimento saudável adequado na escola, com compra pública, com estrutura, com normativa, com lei, com gestão participativa, com controle social, com tudo que há de direito. Nós tínhamos essa perspectiva. A pandemia mudou esse cenário, acho que nós nunca mais vamos voltar a ser os mesmos depois disso. Até por isso que vocês dois comentaram, os modelos têm que ser mudados, porque Bruno lembra que nosso grande desafio, assim como com o ODS hoje, eu acho que é chegar onde nós paramos em 2019. Então, a região conta com um aumento de pobreza grande,
e a alimentação escolar foi um programa que entregou alimentos para as famílias, representou no ideológico simbólico de alguém a perspectiva de melhoria do enfrentamento da pobreza e da fome, e agora nós vamos ter que dizer não, esse não é um programa de proteção social, nós já avançamos para o paradigma de programa com direito humano à alimentação adequada para todos, que, portanto, nós temos que seguir dentro da escola, oferecendo a comida quente, saborosa, gostosa, adequada para os que têm restrições alimentares, para os que comem açaí, para os que precisam de comida reforçada, enfim, nós temos que atender a real demanda dentro da escola com esse programa. Isso é um desafio para mim regional, e eu tenho certeza que se a gente estivesse escutando Paraguai, Colômbia, República Dominicana, eles diriam a mesma coisa que nós estamos dizendo aqui. Bia, como é esse seu olhar aí de 1 minuto dentro de onde você olha? Desde onde você olha? Conta para nós, por favor. Meu olhar é de esperança depois desse painel. Esse painel acendeu uma luz de esperança. Eu já estou conversando aqui com o Zavala, algumas ideias meio malucas, mas que podem ser que dê certo, uma provocação global. Por que a alimentação escolar é um game changer? Aí cada um teria que dizer por quê. E como? Como poderá ser? Eu acho que isso aí é a tua cara. Eu acho que você podia puxar esse desafio. Menos de 1 minuto. Olha, eu nem sei dizer como que isso pode acontecer, mas assim, eu imagino que a gente tem concretamente um programa brasileiro que é referência em todos os componentes de alimentação escolar. Eu diria que é o programa global mais sustentável que nós temos. É o mais universal, é o que tem regulamentação nutricional, é o que tem uma série de atributos que o qualificam como sendo o programa referência. Então, eu creio que não nos falta nada aos brasileiros fazer essa política transbordar e acompanhar, na verdade, as demandas contemporâneas, porque quando o Mário fala de recuperação econômica, isso não é privilégio de Guatemala ou de El Salvador, isso é desafio global depois da pandemia. E eu vejo que nós precisamos de outros organismos internacionais mesmo, nós precisamos de outras agências, que o próprio governo brasileiro, mais setores, nos fortaleçam nesse diálogo, e dizer que, como FAO, eu tenho orgulho, né, de participar do time aí do Zavala, que vem chamando de campeão esse programa já desde que ele o conheceu. Eu vejo que nós estamos juntos. Bia, conferências como essa nos dão a oportunidade de dizer para o mundo, para mais gente, que essa política do Brasil é referência, muita gente nem sabe disso, que ela é referência, que ela tem apoiado os países, que os países estão avançando muito no paradigma do direito humano à alimentação adequada na escola, que os estados, governos dos países estão sendo cada vez mais provocados a sentir-se responsáveis pelos estudantes no período em que eles estão na escola, e que aqui no Brasil, apesar dos nossos inúmeros desafios comentados aí pelo Bruno, pelas inúmeras crescências comentadas pela Verônica, dialogando aqui, a gente percebe que muito foi feito, mas há muito que fazer, e que por isso eu entrego de volta esse painel para você, dizendo da importância que nós todos, que somos atores desse tema, percebemos nesses diálogos e nesses espaços. Então, a Conferência Green Rio Latinoamérica tem de nós o mais profundo agradecimento, e você tem de nós o mais profundo respeito por ser tão sensível a todo esse tema ao longo desse período que o Zavala nos deu o prazer e a honra de nos encontrar para discutir o CELEA. Então, eu quero já fazer uma ponte que amanhã nós vamos ter mais alimentação escolar numa perspectiva prática de uma ação Brasil-Dinamarca, já numa ação também bastante eficiente, que vai mostrar que na prática é possível criar muitas coisas, inclusive a partir da robótica. Gente, então, Bia, com você, nossos queridos aqui, ABC, FNDE, Paola, Bruno, Mário e Verônica, vocês fizeram dessa parte do painel a grande riqueza deles. Muito obrigada, seguimos juntos. Bia, é com vocês. Obrigada, Verônica e Mário, vocês foram brilhantes.
Eu só posso agradecer a cada um e cada uma que participou desse painel. Não posso deixar de fazer um agradecimento especial à Nájila e ao Zavala, porque eles acreditaram que aqui poderia ser um fórum para discutir essas questões, e para nós isso é uma honra. Muito obrigada, eu espero que a gente continue. Amanhã nós teremos novamente a Nájila comandando uma parte importante aqui, e a FAO presente sempre. Eu acho que a FAO tem, mais do que nunca depois dessa pandemia, a FAO é a locomotiva que vai ajudar a fazer as mudanças que nós estamos precisando. Muito obrigada, foi uma grande honra. Um beijo carinhoso para todos. Um abraço para você, Zavala. A sua última palavra é sua. Você é o presidente aqui. Muito obrigado a todo el público que nos acompaña presencial y virtualmente. Bravo, muchas gracias. Saludos hasta Brasilia, Salvador, Guatemala.